Bom, e na aula de hoje a gente vai estudar a lógica dos valores, como que os números do nosso projeto se encaixam, tá? E os conceitos de viabilidade. Lá na frente, quando a gente for utilizar um estudo de caso para poder fazer um processo de viabilidade utilizando uma planilha com números, a gente vai conseguir entender com muito mais detalhes, né? Como que funciona o processo de viabilidade. Aqui eu quero que a gente preste atenção justamente de como que isso funciona de forma conceitual. A importância de um processo de viabilidade para a gente conseguir avançar de maneira segura com um projeto, tá ok? Então aqui, via de regra, o que vem a ser um processo de viabilidade? Basicamente, a gente pode iniciar pensando assim, o preço de venda menos o custo do projeto. O resultado desse intervalo vai fazer parte do nosso processo de viabilidade. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, é que não necessariamente esse resultado sendo positivo quer dizer que o nosso projeto é viável, tá? A gente precisa estabelecer parâmetros nesse intervalo para a gente verificar esse resultado aqui e aí tirar a conclusão se o projeto é viável ou não. Antes da gente avançar aqui para os parâmetros, eu quero também dizer para vocês que nesse início, quando a gente for fazer o processo de viabilidade, junto com a viabilidade financeira, que é do que a gente está tratando aqui agora, tá? A gente tem ainda a viabilidade técnica, ou seja, o estudo de engenharia, com o estudo de vagas, o estudo de planta, a locação dos pilotis para o prédio que tiver pilotis, enfim. E a viabilidade legal, se aquele projeto ele pode ser construído ali naquela localidade, se o estudo de solo permite, enfim, se legalmente o projeto é possível, tá? Então a gente toca junto no processo de viabilidade, a viabilidade financeira, que é o que a gente vai ver aqui agora com a lógica dos números, tá? Mais a viabilidade técnica com estudo de engenharia, mais a viabilidade legal com as verificações que a gente faz em cartório, prefeitura, enfim, essa parte administrativa e legal do projeto, tá ok? Avançando aqui então, a gente tem que entender que a gente precisa estabelecer parâmetros de verificação. Então, não é o simples fato da gente ter um resultado positivo que quer dizer que o projeto é viável, tá? Quando a gente fala em parâmetros, esses parâmetros a gente mede definindo as pessoas que participam ou as partes interessadas no processo. Então, dentro do processo de viabilidade, a primeira parte interessada que a gente tem é o dono do terreno. Então, qual é o parâmetro? Quanto a gente pode pagar pelo terreno, tá? Dentro do nosso modelo, a segunda parte interessada é o investidor. É o investidor que faz o financiamento do projeto aqui. Então, o quanto percentualmente esse projeto tem que dar de retorno para o investidor? Até quanto a gente pode reduzir o preço? E qual é o retorno que o investidor tem que ter? Ou seja, qual é o valor de entrada do investidor no projeto? E aí a gente tem também o administrador do projeto, que somos nós. O quanto que a gente vai receber por administrar e implantar esse projeto aqui. Então, via de regra, a gente tem esses três parâmetros aqui entre o preço de venda e o custo do projeto. A gente tem que pagar o dono do terreno, pagar o investidor e pagar o administrador da obra, que somos nós, tá ok? Então, tendo isso em vista, a gente vai avançar aqui. Primeiro, vamos imaginar assim, em lados opostos, tá? Por quanto que a gente vende, ou seja, o preço de venda da unidade pronta, e aqui a gente precisa fazer um estudo de mercado. A gente tem um estudo de mercado estruturado, que a gente vai ver o passo a passo, como que a gente chega nesse preço de venda, e não só isso, né? Esse preço de venda que a gente faz, o estudo de mercado, depois a gente faz uma validação. Então a gente precisa ter muita certeza de qual é o preço de venda bem acertado dessa unidade, tá? E depois a gente tem o quanto custa o projeto, né? Entre custos e despesas ali. Para fazer o custo, a gente também tem um processo. O nosso processo de viabilidade, que a gente vai estudar com a planilha mais adiante, ele tem duas etapas. A gente tem uma viabilidade preliminar e temos depois uma viabilidade detalhada, tá ok? Na viabilidade detalhada, que é aquela que bate o martelo se o projeto é viável ou não, o quanto custa aqui, a gente pega os projetos e define os quantitativos. Com os quantitativos em mãos, a gente orça cada etapa. Então, o quanto que vai de alvenaria? Então, a gente manda lá um pedido na fábrica de bloco e orça os blocos
da alvenaria. Quanto que vai de laje? A gente manda lá o projeto na fábrica de laje para poder orçar a laje. Então a gente faz um quanto custa de verdade mesmo, item a item, orçado, para a gente saber o preço de custo. E do outro lado, aqui na frente, o preço de venda, a gente faz uma pesquisa de mercado e depois faz a validação desse preço de venda com as imobiliárias. Por que a gente se dá tanto trabalho? Porque esses dois parâmetros aqui não pode ter erro, tá? A gente tem esses dois parâmetros aqui, que é o começo e o fim da história, que vai produzir para a gente um resultado, e nessa fase a gente não pode errar. Por isso que a gente tem tanto trabalho em cuidar desses números aqui, tá? Uma vez que a gente estabelece, então, o preço de venda e o custo do projeto, o próximo parâmetro que a gente vai estudar é o quanto que a gente pode pagar para o terrenista. E aqui, de acordo com a nossa experiência, a gente tem aqui um intervalo, tá? Que entre 10% e 20% das unidades é o que representa em termos de valor para a gente poder fazer a aquisição do terreno. E aí a gente pode usar esse parâmetro tanto para poder fazer a compra utilizando recurso próprio de investidores, quanto para poder fazer a permuta por unidade futura ou a permuta financeira, que a gente vai estudar mais adiante aí. Mas então, a referência, o critério, né, o parâmetro para poder fazer a aquisição do terreno é esse aqui. E agora a gente precisa ainda encaixar o valor de entrada do investidor e o pagamento do administrador do projeto. E aí a gente avança, tá? Com esses parâmetros de entrada aqui do investidor no projeto. Então a gente já tem que entre 10% e 20% das unidades de valor de referência para poder pagar o terreno, e para a entrada do investidor a gente tem esses 4 parâmetros aqui. Primeiro, se a gente comparar a unidade como se o investidor estivesse adquirindo uma unidade, tá? Essa unidade tem que ter aproximadamente 30% de desconto se comparado com o valor de mercado. Então, um exemplo aqui só, tá, pessoal? Vamos imaginar que a unidade custa 100. O investidor tem que entrar nessa unidade em torno de 70, porque ele teve ali aproximadamente 30% de desconto. Tem que ser superior, tá? 30%. Então, ele pode ser 70, 68, 65, enfim. O resultado desse projeto, depois que a gente vender, pagar os custos, enfim, o investidor tem que ter um resultado líquido de 25%, tá? Se comparado com o valor que ele investiu. O que significa para a gente 1,5% de rentabilidade mensal líquida, ou seja, com base nos valores já livres de impostos e dos custos, tá? Ou 20% de rentabilidade líquida anual também, tá ok? Então, esses aqui são os valores para a entrada do investidor. Então, durante o nosso processo de viabilidade, se a gente definiu lá o preço de venda e o custo, pagou o terreno, mas não consegue encaixar o investidor nos números, então o projeto já não é viável financeiramente, tá? Bom, sendo viável a aquisição do terreno e a entrada do investidor, a gente parte então para o pagamento do administrador do projeto, que varia, tá, representativamente entre 10% e 20% das unidades, do valor dessas unidades, como pagamento para o administrador do projeto. Então, se a gente conseguir fazer e encaixar todos esses parâmetros e critérios, aí sim o nosso projeto é viável. Então, lá no começo, quando eu disse que, de maneira bem simplista, a viabilidade, né, o preço de venda menos o custo do projeto, era de maneira bem simplista mesmo, porque a gente precisa encaixar todos esses parâmetros aqui nesse intervalo para o nosso projeto ser viável. Pessoal, isso aqui é muitíssimo importante a gente entender. A gente tem que entender que existe uma lógica dos números. Essas coisas precisam se encaixar. Eu não preciso, lógico, ter esses números aqui de cabeça. Na hora que a gente for lá fazer a viabilidade, vocês vão ter a planilha com esses números de referências aqui. Mas é importante vocês carregarem em mente o quanto é importante a gente dedicar energia nisso aqui. Porque é isso aqui que vai fazer o nosso projeto sair do papel e ir para a realidade com segurança, tá? Então, quando eu for fazer estudo de mercado, eu tenho que me empenhar no estudo de mercado. Então, eu não posso errar nesse número aqui. Eu tenho que conseguir definir com muita certeza o valor de venda. Quando eu estiver fazendo um estudo de custo, eu também tenho que me empenhar nisso, porque eu tenho que ter um estudo de custo bem acertado, para daí depois eu encaixar no meio dessas duas referências o pagamento do terreno, a entrada do investidor e o pagamento do administrador, que somos nós.
tá ok? Bom, essa aula era sobre a lógica dos números e o processo de viabilidade do nosso projeto. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente responde. Bora molar o nosso machado e vamos para a próxima aula. Valeu!